Imoralidade sexual, porque as pessoas hoje parecem não ter mais princípios e valores morais como antigamente. Ao longo dos últimos anos, a sociedade passou por transformações intensas, mudanças tecnológicas, culturais e comportamentais. Mudaram a forma como as pessoas pensam, vivem e se relacionam. Muitos sentem que valores como respeito, honestidade, humildade, fé, responsabilidade e compromisso foram enfraquecidos. E isso tem causas complexas. Primeiro, relativismo moral e perda de referência. Hoje, muita coisa é tratada como questão de opinião. O que antes era claramente certo ou errado, passou a ser relativo. O problema é que, quando tudo é relativo, perde-se o senso de direção moral. Muitos não sabem mais em que acreditar, o que seguir, o que é verdadeiro, o que é justo. Segundo ponto, fragilidade da família e da educação moral. Antigamente, a família tinha um papel mais firme na formação do caráter. Pais e avós transmitiam valores através de disciplina, exemplo e diálogo. Hoje, com famílias desestruturadas, ausência dos pais e crianças criadas por telas, muitos crescem sem um alicerce moral sólido. O pecado sexual, ele tem um poder destrutivo que você não tem ideia. Você não tem ideia o inferno que é o pecado sexual. O tormento que traz. Pessoas que estão envolvidas, que foi o texto que o pastor Danilo abriu, com o pecado sexual, estão como um boi a caminho do matadouro. Salomão diz que é assim que é tratado o homem e a mulher envolvidos nisso, como um boi a caminho do matadouro. Atiraria alguém fogo no seio sem que se queimar? Ou seja, aquele que faz essas coisas acha que vai ficar inocente? É um poder destruidor. A Bíblia diz que está fora de si quem faz isso. Só aquele que quer o seu próprio mal é que se envolve em pecados de conotação sexual. Ela é a causa do juízo de Deus sobre vidas, destruição de lares, é a causa de gente se desviar da fé, causa de depressão. Ela é a causa de pessoas comprometerem os seus trabalhos. Não há precedentes para o estrago que essa praga faz. Terceiro ponto, influência das redes sociais e da cultura do ego. As redes sociais criaram uma cultura de narcisismo, comparação e imediatismo. O que importa é parecer feliz, bonito e bem-sucedido, mesmo que isso envolva mentira, vaidade ou falsidade. Muitos trocam valores por curtidas e status. A verdade, a humildade e a honra perderam espaço para a imagem. Quarto ponto, enfraquecimento da fé e da espiritualidade. A fé, que por séculos guiou os valores das famílias, foi sendo deixada de lado. Muitos se afastaram de princípios espirituais, da Bíblia e da busca por Deus. Sem essa base, a moralidade fica ao gosto do momento e do interesse pessoal. Quinto ponto, cultura do prazer e da liberdade sem responsabilidade. Hoje se prega muito o faça o que quiser, siga seu coração, viva sua verdade, porém sem falar sobre limites, consequências e deveres. Isso leva à busca constante por prazer, conforto e liberdade, porém sem maturidade, sem compromisso e sem responsabilidade com o próximo. Em conclusão, o que está acontecendo com a sociedade? A sociedade está vivendo uma crise de valores. Há mais informações, porém menos sabedoria. Mais liberdade, porém menos responsabilidade. Mais conexão digital, porém menos conexão humana. Mais direitos, porém menos deveres. Porém, nem tudo está perdido. Ainda há pessoas com valores, famílias que lutam para educar bem, jovens que buscam a verdade, cristãos que não se dobram ao mundo. O que precisamos é resgatar
os princípios eternos, ensinar com exemplo e não ter vergonha de dizer o que é certo, mesmo que seja impopular. Pessoas que não têm o entendimento adequado e correto com relação ao pecado vão cair em profunda tristeza e em profunda depressão. Porque talvez você foi levado a pensar que na conversão você seria liberto completamente dos desejos pecaminosos que você tinha antes de conhecer a Jesus. E não é bem assim. Talvez por cair em alguns pecados, você entende que você não é um homem santo, nem uma mulher santa. Ah, por que eu não sou santo? Porque eu peco, porque eu caio em pecados, eu pratico alguns pecados. E quem pratica pecados desse jeito não é santo, então não sou santo. Peraí, eu acho que tem um equívoco aí na sua teologia. Você está confundindo santificação com glorificação. Santificação não é impecabilidade. Santificação é isso. Santificação não é, escute isso aqui, santificação não é ausência do pecado, é domínio do pecado. Glorificação, que dar-se-á apenas com a morte, a ressurreição ou no arrebatamento, esta é a ausência total do pecado. Santificação não. Santificar-se não significa ficar sem pecar. Tem gente que acha que ser santo é não mais pecar. Não, ser santo é dominar o pecado. Agora vamos falar sobre um assunto mais delicado: os pecados da natureza humana, imoralidade sexual, colapso moral e a influência de Satanás. Primeiro, uma fundamentação bíblica sólida. O apóstolo Paulo é claro ao ensinar que a imoralidade sexual, impureza e libertinagem fazem parte das obras da natureza humana decaída e afastada da luz de Deus, as quais, sobre aqueles que as praticam, não herdarão o reino de Deus, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Do mesmo modo, na carta de Efésios capítulo 5, versos 3, afirma: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, pois essas coisas não são próprias para os santos. O corpo, o templo do Espírito, como está em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, é chamado a viver uma espiritualidade coerente, em espírito e em verdade. Referente à explosão do consumo sexual nas redes sociais, o Brasil é hoje o 7º maior consumidor de conteúdo adulto no mundo, segundo o relatório 2024 da Yeswi Reiner da Pornhub, uma posição conquistada após subir 3 lugares em relação aos anos anteriores. O consumo no país cresceu 158% entre 2020 e 2024, somando cerca de 350 milhões de buscas em grandes plataformas como OnlyFans, Pornhub e similares. As mulheres correspondem a cerca de 35% da audiência brasileira nos sites de pornografia, indicando a mudança cultural e comportamental. Porém, por que esse crescimento? Primeiro, tecnologia e economia de atenção. A internet móvel barata, somada a algoritmos que monetizam corpos e sensualidade, transforma likes e visualizações em moeda de atenção. Plataformas como OnlyFans garantiram 3 milhões de criadores em 2023, muitos deles virando renda quase instantânea em meio ao desemprego. Também temos a crise socioeconômica. Quase 40% das mulheres empregadas no Brasil estão na informalidade e uma mulher negra recebe em média menos de 2.000 por mês. Essa vulnerabilidade coloca o trabalho sexual digital como uma forma ainda que precária de sobrevivência. O terceiro é a lógica do empoderamento digital versus exploração.
Um comentário em rede social resume bem essa questão. Uma pessoa disse, abre aspas, para mim é só mais um acontecimento previsível do capitalismo tardio. Com essa lógica de microempreendedorismo, uberização e a moda de jogar mais e mais custos para cima do trabalhador. Plataformas como OnlyFans são um produto óbvio. A narrativa de liberdade torna-se argumento para justificar a ação de expor o corpo como estratégia de visibilidade e lucro, fecha aspas. Os machos, tua mulher não é uma prostituta, não é como essas mulheres que muitos consomem nesses vídeos. Tenha respeito por ela. Dentro do sexo pode qualquer coisa, porque a boca miúda se diz aí que dentro das quatro paredes vale tudo, ninguém. Verdade isso? Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém aos que se dão à prostituição e aos adultos, Deus os julgará. Não vale não vale tudo não. O que acontece? Por que muitos casamentos são um terror e muitas atividades sexuais no casamento são enfermas, doentes? Porque muitos homens querem trazer elementos da pornografia para o leito conjugal. O ponto a gente trazer aqui neste vídeo a inversão ética da desonra à celebração política da nudez. Um que antes era promiscuidade ou prostituição, motivado por sobrevivência ou submissão, hoje é retratado como expressão de força feminina, empoderamento e liberdade sexual. Surgem perfis que acumulam seguidores, associações glamorizadas como erotismo e pseudo-celebridades criadas por meio desse tipo de exposição digital. Outro ponto importante também é a normalização pela indústria cultural. Shows, reality shows, novelas e influenciadores encorajam o erotismo como ferramenta de marketing pessoal. Isso altera o limiar moral coletivo. Ver o corpo como rentável passa a ser normal, inclusive dentro de grupos que antes condenavam essa lógica. Porém, qual é a influência espiritual? Satanás e os anjos caídos na sociedade atual. Guerra espiritual no contexto contemporâneo. No cristianismo, essa dimensão invisível é chamada de batalha espiritual. Lutar contra as obras de forças malignas sobrenaturais que se infiltram nos padrões sociais comportamentais. Satanás, o pai da mentira, atua enganando por meio de promessas vazias e prazeres imediatos, como está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. A teologia dos anjos caídos e a sexualização. O relato antigo, como os nefilins ou anjos caídos no livro de Enoque, atribuem a figura como Araciel ou Azazel, o ensino de práticas ocultas e a sedução carnal da humanidade. A teologia agostiniana enxerga a queda desses seres como motivação primária do mal, orgulho que rejeita a luz de Deus. É dessa estrutura espiritual que se cravem estratégias de exposição sexual na cultura, sugerindo que o corpo é um experimento de venda em massa, que afirma a anatomia, mas escraviza. Porém, quais são as trágicas consequências do consumo e da exposição sexual? Dependência psicológica. Inúmeros estudos associam o consumo contínuo de pornografia a formas de vícios sexuais. Alguns chegam a diagnosticar como vício comportamental. Efeitos em autoestima e relacionamento, padrões irreais geram frustração, ansiedade, distorção do desejo humano e distanciamento em casais. Eu estava ensinando para um jovem aqui, com 28 anos de idade. Eu era o maior evangelista dessa cidade. Com 28 anos de idade eu já tinha feito um jejum de
30 dias só bebendo água. Com 28 anos eu tinha pregado para essa cidade inteira. Já era um pregador da palavra, um evangelista, um missionário. E eu não tinha um carro, eu não tinha uma esposa, eu não tinha um imóvel, eu não tinha um diploma, eu não tinha nada, eu não tinha ninguém. Mas eu tinha uma fé que me impulsionava. Eu tinha um capitão a quem eu batia continência às manhãs e ia pregar o seu evangelho. E hoje tudo que eu tenho foi Ele quem me deu, sem que eu buscasse. Fé. Ah, como eu queria ver jovens saltando aqui, jovens se entregando incondicionalmente. Ivan Roberts tinha 16 anos quando pediu um avivamento na Nova Inglaterra. Daniel, quando confrontou e peitou o Império Babilônico, tinha 16 anos. José, quando foi vendido, tinha 17. Davi, quando derrotou o gigante filisteu, tinha 17. Arrependimento público e risco à reputação. Muitos criadores relatam estigma, chantagens, arrependimento e o fim das relações familiares ou de carreiras pós-exposição. Conselhos cristãos para a restauração. Conselhos espirituais: arrependimento, permanecer na palavra, oração e jejum, buscar libertação pessoal e coletiva pela fé. Comunitária: cultivar grupos de suporte cristão que promovam sexualidade integral, transparência e discipulado intergeracional. Educativa: alternativas escolares que ofereçam alfabetização digital e moral. Promover narrativa de dignidade e valor do corpo, independentemente de likes. Social e política: políticas públicas que enfrentem desigualdade de renda, informalidade e violência de gênero, investimento em qualificação ocupacional para mulheres com risco de exploração sexual. A imoralidade sexual na era digital não é apenas um sintoma, é expressão de uma cultura caída em algama com o pecado, pressão econômica, tecnológica e estratégia satânica. No entanto, a dignidade humana começa quando as pessoas recusam a prostituir seus corpos por atenção efêmera e redescobrem que o corpo é templo amado e pertence a Cristo. O caminho da restauração passa por arcar com a verdade dolorosa de que o pecado sexual é pecado, mas também tem soluções divinas. O corpo reduzido à mercadoria é escravidão, e Cristo oferece uma nova imagem de valor não baseada em likes e visualizações, mas em santidade e propósito eterno. Mesmo nessa tempestade cultural, restauração é possível, na graça que recria numa igreja que sustenta e no poder espiritual de que Jesus é soberano sobre todas as potestades do mal. Bom, amigos e amados irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo onde a gente tratou sobre essa questão da influência de Satanás na sociedade, sobre as pessoas que praticam esse tipo de mercado comercial, sexual, digital, que antes era prostituição, hoje em dia é uma prostituição mais leve, entre aspas, onde a pessoa não se envolve com o cliente, mas vende conteúdos promíscuos. Então, por que a sociedade que antes jamais muitas mulheres não admitiam trabalhar nesse tipo de questão, de plataforma ou de nicho, hoje acabam se envolvendo devido a questões, eles usam também argumentos da questão socioeconômica e etc. Mas acaba também sendo um pecado, mas esse pecado pode ser combatido. Se você gostou do vídeo, ficou até o final, eu agradeço pela retenção, pois é muito importante, não só pela retenção, mas para que você possa entender e possa combater. Se você está passando por esse problema, por essa tentação, você possa combater. Eu coloquei aqui alguns vídeos do pastor Paulo Júnior, onde ele explica e fala muito sobre essa questão da imoralidade sexual e bate bastante nesta tecla, que você possa, no caso, entender sobre esse assunto cada vez mais e combater esses pecados.
Então faz uma visita ao nosso canal, tá aí os vídeos na tela passando, tem vários assuntos com vários temas. Se você gostar, se inscreve e ativa o sino de notificação. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.